Vamos aí agora para a dilatação dos líquidos. Esse é bem mais tranquilo. Dos líquidos. É aqui, gente, que se dá, por exemplo, o tanque de combustíveis dos postos de gasolina é enterrado justamente porque para não sofrer tanta variação de temperatura. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente ele tem água, tá? Vou encher ele aqui todo de água. Ele tem água, um líquido qualquer. Só que detalhe, ele tem aqui, vamos pôr de outra cor, né? O preto. Ei, o preto. Ele tem um biquinho aqui, ó. Tá. Vamos imaginar que ele se encontra a uma temperatura inicial. Aquecendo ele, sofreu o quê? Um aquecimento. Sofreu um aquecimento. Ao sofrer um aquecimento, esse recipiente aí, que tem um biquinho aqui, fez o quê? O líquido todo tá aqui, ó. O líquido encheu ele todo e caiu um pouquinho aqui, ó. E caiu um pouquinho do líquido aqui, ó. Então, esse volume aqui nós chamamos de volume que volume extravasado. Volume extravasado. Então, olha o que aconteceu. Isso quanto à temperatura final, né? Quer dizer que aqui eu tinha um volume inicial, passei a ter um volume final e um volume extravasado. Então, como é a dilatação de líquidos? Dos líquidos. A dilatação dos líquidos vai acontecer o seguinte: vai correr três dilatações. A dilatação do volume real, a dilatação do volume aparente e a dilatação do volume do recipiente. Vai dilatar o real, o aparente e o do recipiente. Então, a dilatação real do líquido, aqui é o que? Dilatação, vou pôr assim, dilatação real do líquido. A dilatação aparente e a dilatação do recipiente. A dilatação real do líquido, a dilatação aparente e a dilatação do recipiente. Isso vai ficar o seguinte: a variação de volume real ela vai ser o coeficiente real
o volume inicial e a variação de temperatura. A variação do volume aparente vai ser o coeficiente aparente, o volume inicial, a variação de temperatura. E a variação do volume do recipiente vai ser o coeficiente do recipiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Então, para a gente concluir, o que é comigo aqui? Se eu falar da real é do líquido, não é o do volume mais o do aparente, então vai ser o quê? A variação de volume real é igual à variação do volume aparente mais a variação do volume do recipiente. Matemática. Ó, iguais, iguais, iguais. Eu posso cortar, né? Só para gente entender. Então, se são iguais, esse é igual a esse, que é igual a esse. Multiplicação. Vou explicar isso. Vai ficar assim. Coeficiente real vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura é igual ao coeficiente aparente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura, mais o coeficiente do recipiente vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Olha comigo, são iguais, posso cortar, então o coeficiente real é igual ao coeficiente aparente mais o coeficiente do recipiente, tá? Isso é a nossa dilatação de líquidos.